Vez. Meu nome é Davi, eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Acesita, lá em Timóteo. E a convite do Atos, estou aqui esse fim de semana falando um pouco sobre pregação, falando sobre pregação, e também para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Está ali no cantinho ali, a minha esposa Letícia, e meu filho de 3 meses, o Josué, está ali no cantinho também, depois os irmãos podem conhecê-los. Que Deus continue nos abençoando, como Ele nos abençoou até aqui, por meio dos cânticos, das orações, dos textos lidos, que Ele continue sendo louvado e glorificado por meio da palavra dEle. Para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. Samuel, capítulo 7, do verso 1 até o verso 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, do verso 1 até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: Vamos juntos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode orar mais uma vez? Gostaria que você orasse por você nesse momento, pedindo a Deus que Ele falasse ao seu coração. Depois de alguns instantes eu vou orar também nesse sentido. Ore ao Senhor para que Ele fale ao seu coração. Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, nós com temor e tremor nos achegamos diante da Tua palavra nesse momento, sabendo, Deus, que nós estamos diante da presença do Senhor, presença santa, presença que requer de nós o corar de vergonha por causa dos nossos pecados, mas uma presença também que agora nós temos livre acesso a ela por meio de Jesus Cristo. Louvamos o Teu nome por esse livre acesso à Tua palavra, à Tua voz. Algo, Deus, tão rico, tão especial, tão sublime, é este momento, Deus, em que nós nos aproximamos da Tua palavra para ouvir a Tua voz. Suplicamos ao Senhor, Deus, que não deixe, então, que esse momento tão sublime se torne algo banal,
se torne algo corriqueiro, mas, Deus, que ele seja precioso para nós. Que isso fique evidente, Senhor, no modo em que nós estivermos, Deus, ouvindo a Tua palavra nesse momento. Que seja, Deus, com atenção, que seja, Deus, com reverência, que seja, Deus, suplicando ao Senhor misericórdia. Misericórdia, Deus, sobre a minha vida, para que eu seja instrumento do Senhor. Misericórdia sobre a vida, Deus, dos meus irmãos, para que eles ouçam a Tua palavra. Conforme diz o salmista no Salmo 19, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração dos meus irmãos sejam agradáveis na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que acontece com frequência em quase toda a história é o momento em que parece que tudo vai dar errado. Se você já leu algum livro de fantasia ou um livro sobre a história de um herói que estava lutando pelo bem, você já percebeu um momento em que parecia que ia dar tudo errado. E não é só em livro não, viu? Em filmes, quantas vezes parece que o mocinho perdeu para o vilão? E chega uma situação em que parece que não tem mais como resolver a situação, não tem como mais ter esperança, não tem mais solução para aquele problema. Nesses momentos, então, acontece normalmente uma reviravolta. E aquela situação, que era uma situação sem esperança, se torna uma situação de vitória. E o mocinho vence e a gente tem um final feliz. Normalmente é assim nas histórias, não é verdade? Um autor de livros de fantasia chamado J.R. Tolkien, que escreveu aquele livro O Senhor dos Anéis, ele cunhou um termo para esse tipo de situação. Ele chama de eucatástrofe. Sempre que isso acontece, quando parece que o mal venceu e o bem, então, tem uma reviravolta e vence o mal, ele diz que aconteceu uma eucatástrofe. Se você é um leitor assíduo da Bíblia, certamente você consegue listar momentos da história do povo de Deus em que isso aconteceu também, não é verdade? Pense, por exemplo, lá no momento em que Moisés está com o povo de Israel em frente ao Mar Vermelho, precisando atravessar, porque atrás dele vem o Egito com todo o seu exército, o faraó com todo o seu exército, e ele tem à sua frente o mar. Naquele momento, então, parece que Moisés foi derrotado, que o povo de Deus ia ser completamente aniquilado. Mas naquele momento, Deus manda Moisés clamar, bater com o seu cajado e clamar, e o mar então abre no meio. O povo passa tranquilamente, o inimigo é derrotado porque o mar se fecha e a história termina com um final feliz. Pense então em Davi, pequenino Davi, qualquer semelhança, mera coincidência, estava ali diante de uma situação em que ele não conseguia nem mesmo usar a armadura de Saul para enfrentar o gigante Golias. Quais que eram as chances de Davi contra Golias? Naquele momento parecia que o povo de Israel ia ser humilhado e derrotado mais uma vez. Mas o que acontece? Davi, com uma pedrinha, derruba o gigante, corta a sua cabeça, e Deus dá a vitória ao seu povo naquele momento. Um último exemplo para fundamentar o que eu estou falando: imagine a situação de Daniel jogado na cova dos leões. Qual a chance de alguém sobreviver a uma cova de leões? Qual a chance do profeta de Deus sair vivo daquele momento? Aos olhos humanos, zero. Se a história parasse ali, nós diríamos: morreu Daniel. Mas acontece uma reviravolta, e surpreendentemente de manhã, Daniel responde saudando o rei e dizendo que Deus amarrou a boca dos leões, ou fechou a boca dos leões, e nada aconteceu com ele. Irmãos, esses fatos das Escrituras, eles não aconteceram somente naqueles dias, mas acontecem nos nossos dias também. Quantas vezes você e eu já lidamos com situações em que parecia que não havia mais esperança, não havia mais solução, não havia mais recurso, e Deus então, de uma maneira surpreendente, trouxe a solução para as nossas vidas. O texto que nós acabamos de ler agora, ele fala exatamente de um momento assim. O contexto dessa passagem é um contexto triste, caótico do povo de Israel. É um dos momentos mais sombrios da história do povo de Deus. Nós ainda estamos naquilo que nós chamamos de o período dos juízes. Estamos no livro de Samuel, mas o contexto ainda é o contexto de Juízes.
E aquele refrão que se repete no livro de Juízes ainda é verdade. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia conforme bem entendia. O povo não estava seguindo ao Senhor, não estava buscando ao Senhor, e como resultado disso, Israel havia perdido 2 batalhas de uma maneira muito, muito triste para os filisteus. Em uma dessas batalhas, para piorar a situação, os filisteus levaram a Arca da Aliança, tomaram o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo e levaram lá para as suas cidades. A arca só retorna porque Deus começa a ferir aquele povo com doenças, mostrando o seu poder. E o texto que nós lemos começa justamente com a arca sendo levada para uma cidade que já estava em Israel, mas era distante do centro da adoração do povo de Deus. E nós vamos ver nesse texto, irmãos, resumidamente, que há um problema no meio do povo de Deus aqui, que o problema é de estarem afastados de Deus, estarem andando longe de Deus. E por isso eles estão colhendo a consequência de viverem um tempo em que parece que eles vão ser eliminados pelos filisteus. Mas esse texto nos ensina que Deus é sempre o ajudador do seu povo, e por isso nós podemos e devemos confiar firmemente nele. Deus é sempre o ajudador do seu povo, desde lá, nos tempos de Moisés, de Davi, de Daniel, aqui nesse texto, mas é também nos nossos dias hoje. Deus é o ajudador do seu povo, e por isso eu e você precisamos confiar firmemente nele, mesmo que a situação esteja difícil. E nós vamos ver nesse texto então, irmãos, 3 maneiras como o Senhor demonstra que ele é o ajudador do seu povo. 3 formas que ele ajuda ao povo de Israel aqui e que ele também nos ajuda hoje. A primeira delas está aí do verso 1 ao verso 6, nós vemos que Deus, ele ajuda o seu povo orientando claramente. Veja, eu vou resumir para nós entendermos o que está acontecendo mais uma vez. O povo de Israel está vivendo esse período em que eles estão começando a tomar consciência do erro e do pecado que eles cometeram e abandonaram o Senhor. E aí, o verso 2 diz para nós o seguinte: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Então já havia 20 anos que a arca da aliança não estava mais no centro da adoração do povo de Deus. O povo não estava mais adorando ao Senhor. Ela está na casa de um homem chamado Abinadab. Ela não está no templo, ela não está no meio da adoração do povo de Israel, ela está afastada. Então, o que está acontecendo é que o povo não está tendo relacionamento com Deus, eles não estão tendo relacionamento com o Senhor, 20 anos sem relacionamento com o Senhor, e eles sabem que o motivo disso são os pecados que eles cometeram. E aí, o texto nos diz que eles começam então a levantar lamentações ao Senhor. Irmãos, o que está acontecendo aqui é o que acontece conosco quando nós tomamos consciência de um pecado que nós cometemos. É uma tristeza por causa do pecado. É aquela tristeza que vem de Deus, não é tristeza carnal, de remorso. É a tristeza de saber que nós fizemos algo que desagradou o Senhor e estamos colhendo a consequência disso. O povo começa a levantar lamentações porque eles estão vivendo de uma maneira muito miserável. E é nesse momento então, irmãos, que nós vemos Deus orientando claramente o seu povo sobre o que fazer. Agora, perceba, por que isso é um meio, uma forma de ajuda? Imagine se Deus não levantasse um profeta para falar com o seu povo naquele momento e explicar para eles o que eles deveriam fazer. Imagine se Deus ficasse em silêncio e deixasse eles lamentarem, e Deus não se voltasse para eles orientando sobre o que eles deveriam fazer. Agora imagine se nós não tivéssemos a palavra de Deus para nos orientar sobre o que nós devemos fazer quando nós pecamos, quando nós estamos frios espiritualmente. Imagine se nós não tivéssemos a palavra de Deus sendo pregada aqui todo domingo à noite para nos orientar, para fazer aquilo que nós vimos hoje pela manhã, que a palavra faz, de acordo com Paulo, lá em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Ela nos torna homens e mulheres aperfeiçoados. Então, irmãos, com isso eu já quero fazer uma aplicação breve e direta para cada um de nós, para nós entendermos que
a pregação da palavra de Deus para nós, a orientação de Deus para nós, não é, irmãos, algo que nós, quando nós paramos para ouvir, algo que nós estamos fazendo um favor para Deus. Como se nós estivéssemos assim, então eu vou lá na igreja, eu vou sentar, vou ouvir a pregação, e aí Deus vai abençoar minha semana porque eu fiz um favor para Deus. É Deus que está fazendo, digamos assim, um favor para você. É Deus que está sendo gracioso para com você, hoje, te orientando por meio da palavra. Deus tem misericórdia das nossas vidas e aponta para nós os nossos erros e aponta o que nós devemos fazer. Ele não faz isso por meio de anjos falando conosco, não faz isso por meio de novas revelações, não faz isso por meio de sonhos. Deus faz isso por meio da sua palavra e de homens que Ele levanta para anunciar a sua palavra. No caso, aqui no texto, esse homem é Samuel. Ele é o profeta de Deus. Ele faz esse papel de profeta orientando o povo. Mas vejamos, o que ele orienta então o povo? Versículo 3 diz assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Qual que era o pecado, qual que era o problema do povo de Israel naqueles dias? Um problema recorrente, não é? Um problema que acontecia com frequência, que é idolatria. Quando o povo de Deus, orientado por Moisés, foi chamado para entrar na terra prometida, uma das coisas que Deus orientou por meio de Moisés é: quando vocês entrarem na terra prometida, não se misturem com os povos daquela terra, não tomem para si os deuses daqueles povos, porque certamente eu expulsarei vocês dessa terra se vocês fizerem isso. Deus havia orientado, e melhor, havia advertido o seu povo a não se misturar com os deuses dos cananeus. O que o povo fez? Se misturou com os deuses dos cananeus. E aqui Samuel cita um deles, os astarotes. Depois ele diz ainda que eles deveriam se livrar, deveriam deixar de lado toda a idolatria, todos os deuses estranhos. O povo de Deus estava acolhendo os falsos deuses cananeus que prometiam fertilidade e prometiam prosperidade. Prometiam que, se eles adorassem esses deuses, as suas esposas teriam muitos filhos. Isso era sinal de bênção, fertilidade. E prometiam que, se eles adorassem esses deuses, a colheita ia ser uma colheita muito boa. Então eles abandonaram o Deus Todo-Poderoso, o Senhor verdadeiro, para servirem esses deuses confiando que eles dariam essas coisas. Agora, irmãos, a pergunta para nós é: será que isso ficou só nesses dias? Será que nós também não trocamos o Senhor pelos deuses modernos, os falsos deuses modernos, os astarotes modernos? Será que nós não trocamos a adoração ao Senhor pelo Deus desse tempo, que é o dinheiro? Será que nós não trocamos a nossa confiança em Deus e colocamos a confiança no nosso trabalho, na nossa força, nas nossas capacidades? Será que nós não estamos depositando a esperança de alegria, prosperidade, em termos um diploma? Perceba, essas não são coisas ruins. Dinheiro não é uma coisa ruim em si. Diploma não é uma coisa ruim em si. Um casamento não é uma coisa ruim em si. São coisas boas. O problema é quando nós transferimos a confiança que deveria ser exclusiva em Deus para essas coisas. No fim, nós nos tornamos idólatras, como o povo de Deus se tornou nesses dias. Mas louvado seja o Senhor, porque a palavra dele nos orienta sobre o que nós devemos fazer. E a primeira coisa que nós devemos fazer é jogar fora isso. É muito claro, né? É muito direto aqui Samuel na sua instrução. Ele diz: se vocês querem de fato andar com o Senhor, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para a sua vida, ver quais são os falsos deuses que você tem guardado aí, escondido, e jogar isso fora. Porque Deus não aceita uma adoração dividida. Porque Deus não aceita dividir a sua glória. Porque Deus não aceita dividir o seu trono no coração dos seus filhos. A primeira coisa que você precisa fazer é jogar os deuses fora. A segunda coisa que nós precisamos fazer é se comprometer em servir ao Senhor, ter compromisso com Deus. Irmãos, nós vivemos em um tempo em que ter compromisso com as coisas de Deus parece que está em falta.
Nós queremos estar somente nas situações em que são confortáveis para nós. Ou nós nos comprometemos só até onde isso não exige da gente fazer aquilo que Jesus nos ordenou fazer, negar a si mesmo, por exemplo. Ter compromisso com o Senhor é andar com Ele nos dias bons e nos dias maus. Ter compromisso com o Senhor é tal qual nós devemos ter um compromisso com os nossos cônjuges. É ter uma aliança. É dizer, venha o que vier, eu estou junto com o Senhor. Eu vou andar com Ele. Essa é a orientação de Samuel para esse povo que havia quebrado a aliança com o Senhor. Ele fala, joga fora o que quebrou a aliança, refaz a aliança com o Senhor. Será que nós precisamos ouvir isso hoje, irmãos? Refazer a aliança com o Senhor, refazer o compromisso com o Senhor, retomar uma caminhada de serviço a Deus, de vida devocional, que talvez tenha sido abandonada. A Bíblia está nos orientando claramente hoje. Deus nos ajuda dessa forma, porque Ele não nos deixa ficar em um estado miserável. Ele nos orienta então a nos livrarmos da idolatria, Ele nos orienta a nós servirmos de maneira comprometida ao Senhor, mas Ele nos orienta também a congregar. Olha só, Ele diz assim, depois de dizer, preparai o coração e servir a Ele, Ele diz, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O texto nos diz que o povo de Israel fez isso que Ele mandou fazer, mas no versículo 5 Ele diz, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Uma marca, um sinal de um coração comprometido com o Senhor, é uma vida comprometida com a igreja do Senhor. É uma vida comprometida com a obra do Senhor. E talvez você, se eu perguntasse, você afirmaria, eu estou comprometido com o Senhor. Mas a pergunta, talvez, que eu faria em seguida é, como está a sua frequência nos trabalhos? Não se trata de algo legalista, tá, irmãos? Do tipo assim, se eu vou nos trabalhos, então é que eu sou crente de verdade. Não, não. Mas isso significa também que nós demonstramos o nosso compromisso pelo nosso desejo de nós estarmos juntos com os irmãos. Pelo desejo de estarmos congregando, de estarmos juntos para adorar o Senhor. O que acontece no domingo, irmãos, não é um encontro qualquer. Não é mais um encontro dos encontros que nós temos socialmente. É o encontro. É o momento solene em que Deus convoca o seu povo para que Ele ore por nós, por meio daqueles que Ele chamou para orar por nós. Para que Ele fale a nós, por meio daqueles que Ele chamou para falar a nós. Precisamos então, irmãos, aprender que tudo isso, a orientação da palavra, congregar, buscar avaliar o nosso coração à luz das Escrituras para abandonar falsos ídolos, termos compromisso com Deus, não é um favor que nós estamos fazendo a Deus, mas é Deus nos ajudando para que nós tenhamos uma vida santa e reta na presença dEle. Mudou a perspectiva, né? Mudou a visão das coisas. Deus é sempre o ajudador do seu povo, e Ele nos ajuda todos os dias por meio da sua palavra. Mas além de Ele orientar claramente, o texto nos mostra que Deus também ajuda o seu povo livrando poderosamente. Verso 7 ao verso 11, nós vemos então o momento de conflito. O texto nos diz, depois do verso 6, que mostra para nós que o povo de Deus se arrependeu dos seus pecados, que se prostrou diante do Senhor, que jejuaram. O texto nos diz que depois disso, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa. Então eles subiram junto com os príncipes do povo filisteu contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Quando acontece um grande ajuntamento de pessoas, numa área pública, isso normalmente chama a atenção, não é? Basta acontecer um acidente, que normalmente junta um tanto de gente, né? Os curiosos já vão ali rapidinho, para saber o que está acontecendo, e aí aqueles chamam outros curiosos, que chamam outros, aí vai juntando. E aquele tanto de gente chama a atenção, e de repente tem uma equipe de jornalismo ali fazendo uma matéria, porque chamou a atenção.
Quando as pessoas se reúnem nas avenidas desse Brasil para manifestações quaisquer que sejam, isso chama a atenção da mídia e chama a atenção das pessoas. Agora, o texto nos diz que todo Israel se reuniu em só um lugar. Não foi só uma parte de Israel, não foi só um grupo do povo de Israel, mas foi a nação inteira. E aí, os filisteus que dominavam sobre o povo de Israel naqueles dias, que eram os algozes de Israel, acenderam ali um alerta na cabeça deles, né? Eles começaram a pensar, peraí, que negócio é esse? Eles devem estar armando alguma coisa. E eles viram, nesse momento, uma oportunidade para exterminar de vez o povo de Israel. E encontrar todo mundo ali reunido, então era a chance de acabar de vez com o povo de Deus. Já haviam vencido 2 vezes, a confiança estava lá em cima. O que eles pensaram? Vamos lá acabar com esse povo. Se a confiança do povo dos filisteus estava lá em cima, a confiança do povo de Israel estava lá embaixo. E o texto nos diz então que eles tomam uma atitude, o verso 6, que demonstra que eles reconheciam isso. O texto diz que eles vão até Samuel e dizem a ele: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. O povo de Deus está diante de uma ameaça de um inimigo muito poderoso. O inimigo que era mais poderoso em número, que era mais poderoso militarmente, em técnicas militares, em equipamentos militares, e que já havia vencido eles 2 vezes. E nesse momento, então, eles tomam uma atitude que é uma lição para nós, que nos ensina algo também. Nós não temos mais, irmãos, da nossa parte para com outras pessoas, inimigos. Nós, como crentes, nós não somos inimigos de ninguém. Mesmo que alguém venha a ser nosso inimigo, e nós possamos tentar reverter a situação, e mesmo assim a pessoa continue nosso inimigo, nós não temos o direito de sermos inimigos de ninguém. Óbvio isso para todos nós. No entanto, mesmo que nós não tenhamos inimigos carnais, nós temos inimigos espirituais. O apóstolo Pedro vai dizer, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, que Satanás anda ao nosso derredor como um leão, rugindo, pronto para nos devorar. Nós temos um inimigo, que é Satanás, um inimigo externo, e nós temos um inimigo interno, que é a nossa carne, o nosso próprio coração. Esses 2 inimigos militam contra a nossa santidade dia e noite, nos atacam dia e noite. E nós precisamos entender que nós, pelas nossas próprias forças, nós não podemos vencer esse inimigo. E nós precisamos, então, fazer o que o povo de Deus fez nesse momento: orar e suplicar para que mais pessoas orem por nós. Porque, irmãos, nós podemos até, não devemos, mas podemos muitas vezes brincar de ser crentes, mas Satanás não brinca de ser nosso inimigo. Muito mais poderoso do que os filisteus são os ataques de Satanás a nós. E nós estamos muitas vezes com a nossa vida de oração cheias de teias de aranha. A arma que Deus nos deu, ou as armas que Deus nos deu, que é a oração e a palavra, estão enferrujadas. E quando ele vem para nos atacar, nós não sabemos nem manusear mais essas armas, e ele nos ataca de tal forma que nós somos presas fáceis. O povo de Deus foi avisado, ficou sabendo que o inimigo estava chegando. Então ele foi para o joelho, foi orar. Você e eu sabemos que Satanás vai nos atacar, ainda hoje. O que nós precisamos fazer, irmãos? Orar, buscar ao Senhor. O povo de Deus buscou o Senhor aqui, para obter esse livramento poderoso, orando, e pedindo àquele que era naqueles dias o sacerdote, ou seja, era o mediador entre o povo e Deus. Samuel é o profeta, Samuel é o sacerdote. Samuel, então, ouve o pedido deles, e o texto nos diz que ele faz em seguida, ele toma um cordeiro que ainda mamava, ou seja, um cordeiro bem novinho, um cordeiro sem defeito, tal qual Deus ordenou lá em Levíticos, como nós
lemos um trecho aqui na liturgia. Deus ordenou então que deveria ser separado um cordeiro para ser sacrificado no caso de pecados cometidos pelo povo, para que o pecado fosse perdoado. Samuel então faz isso, ele pega um cordeiro, imola esse cordeiro e intercede a Deus pelo seu povo. Intercede diante de Deus pelo povo. Ele faz isso, e o texto nos diz, irmãos, que o livramento acontece por causa dessa intercessão. Porque o povo buscou ao Senhor, porque o povo se quebrantou diante do Senhor, porque Samuel fez o seu papel de sacerdote e intercedeu pelo povo. O texto nos diz que enquanto Samuel, versículo 10, você pode olhar para a sua Bíblia, por favor? Versículo 10, diz assim: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Irmãos, olha que coisa tremendamente maravilhosa. Enquanto Samuel orava, Deus já tinha dado a vitória. Enquanto ele ainda estava oferecendo o sacrifício, Deus já estava entregando a vitória aos filhos de Deus. Quantas vezes Deus já não nos dá a resposta de oração enquanto nós oramos, antes da gente levantar, antes da gente voltar aos nossos afazeres diários, Deus responde às nossas orações. E nós recebemos a notícia então que aquele ente querido foi curado. Nós recebemos a notícia então que aquela porta de emprego foi aberta. Nós recebemos a notícia então de que aquela pessoa que nós orávamos há tantos anos está começando a ir na igreja agora. E aí nós vamos nos lembrar: eu orei ao Senhor e Deus respondeu pela sua graça. Deus respondeu poderosamente e livrou o seu povo poderosamente. Durante vários momentos da história do povo de Deus, isso aconteceu. Deus livrou o seu povo poderosamente. Nessa história que nós estamos lendo, Deus usou um trovão, que deixou os filisteus, homens de guerra, poderosos, fortes, tremendo de medo. Deus humilhou aqueles homens. Deus deu vitória ao povo de Israel e deu uma vitória retumbante, literalmente, porque o relâmpago retumbou nos ouvidos daqueles homens. Mas, irmãos, a maior vitória de todas que nós temos como filhos de Deus, como povo de Deus, não aconteceu por meio de um trovão, aconteceu por meio de uma cruz. Jesus Cristo, Ele é o perfeito profeta, Ele é o perfeito sacerdote, e algo que Samuel não era, Ele também é perfeito rei. O Senhor Jesus Cristo, Ele é um profeta melhor e maior, porque Ele não só anunciou a palavra, Ele é a própria palavra. João vai dizer isso no seu evangelho, no prólogo, no início do evangelho, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é um sacerdote maior e melhor do que Samuel, porque Ele não só ofereceu um sacrifício, Ele é o próprio sacrifício. Ele é o cordeiro imolado, Ele é aquele que morreu na cruz, derramando seu sangue para perdoar os nossos pecados e nos livrar não das mãos dos filisteus, mas da ira de Deus. Ele nos livrou eternamente e definitivamente da perdição eterna, porque João 3,16 diz que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos livrou poderosamente. Irmãos, é maravilhoso perceber que Deus ajudou o seu povo no passado de uma maneira que apontava para a ajuda definitiva que era em Jesus Cristo. E nós agora temos acesso ao Pai e podemos nos achegar diante do Senhor, tal como o autor aos Hebreus diz no capítulo 4, versículo 14 e 16. Ele diz assim, preste atenção: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. O que nós devemos fazer, então? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você pode trocar aí socorro por livramento, por ajuda em ocasião oportuna. Você e eu temos acesso ao Deus que é sempre o nosso ajudador, por meio de Jesus Cristo.
Louvado seja Deus, porque nós temos um sumo sacerdote que é muito maior do que Samuel, porque ele não só foi o próprio sacrifício, mas ele foi tentado como nós. E, portanto, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Mas ele pode também nos dar força para que nós não venhamos a pecar, porque ele nunca pecou. Deus é o ajudador do seu povo, é sempre o ajudador do seu povo. E por isso, você e eu precisamos permanecer firmes com Ele, porque Ele nos orienta claramente, porque Ele nos livra poderosamente. Em último lugar, porque Ele também nos lembra constantemente. Versículo 12, certamente é o versículo mais famoso dessa passagem. Gostaria que você lesse junto comigo. Vamos desde o início, verso 12. Tomou então... Uma coisa que nós hoje fazemos com frequência, em todos os lugares, em todas as situações, é tirar foto. Os celulares facilitaram isso muito, né? Tem gente que não almoça e não janta antes de tirar foto do prato, para colocar no Instagram. Tem gente que deixa de vestir a roupinha no bebê, para tirar uma foto dele peladinho, às vezes está morrendo de frio lá, para poder registrar. Nos momentos festivos, então, o que não falta são os celulares tirando fotos. Nas formaturas, nos aniversários, nos momentos de grandes conquistas, as fotos estão presentes. Mas por qual motivo? Certamente o motivo fundamental é porque nós queremos registrar aquele acontecimento. Nós queremos guardar aquilo na memória. Queremos ter uma ferramenta que nos possibilite voltar no tempo e ver aquele momento tão feliz e alegre que foi o casamento, que foi uma formatura, que foi um aniversário. Marcou as nossas vidas aquilo, foi uma vitória muito grande. O ato de registrar acontecimentos que nós fazemos hoje com os celulares, já acontecia de outras maneiras. No caso do povo de Israel, era feito por meio de pedras, que eram colocadas em lugares em que aconteceram grandes coisas. Em Josué capítulo 4, verso 20 a 24, nós vemos que Josué orienta o povo de Deus, depois de passar pelo Jordão, a pés secos e enxutos, a cada tribo pegar uma pedrinha, ou uma pedra, e colocar ali, exatamente onde o povo de Deus passou, e mais especificamente onde a Arca da Aliança ficou, para que a água fosse dividida ao meio também. Por qual motivo? Josué esclarece, ele diz, para que os filhos de vocês, quando passarem por ali e perguntarem, que pedras são essas? Vocês digam, o que Deus fez, como Ele agiu poderosamente, e assim vocês continuem confiando no Senhor. O que Samuel vai fazer aqui, depois deste grande livramento, é justamente isso. O texto nos diz que, exatamente no lugar onde aconteceu a vitória, entre Mispa e Sem, ele pegou uma pedra e a pôs naquele lugar. E ele deu então a essa pedra um nome, deu a ela o nome de Ebenezer. Ebenezer é a junção de duas palavras hebraicas que significa pedra de ajuda. E ele quer então colocar aquele monumento ali, dar esse nome, para que o povo de Deus se lembre daquilo que aconteceu. Por quê? Porque, irmãos, tal qual nós somos, o povo de Israel tinha facilidade para esquecer os grandes feitos que Deus havia realizado. Com frequência, o povo de Deus murmurava, reclamava, queria voltar para o Egito, porque lá tinha panelas com cebolas, alhos e pepinos. Eu ia falar, quem gosta de pepino, né? Mas eu gosto. Mas eles queriam voltar para lá, para essas coisas, sendo que Deus havia livrado eles disso. Por quê? Porque a memória, às vezes, é curta. E nós também temos a tendência de esquecermos quantas coisas Deus fez por nós. É por isso que nós temos que cantar com frequência um dos nossos hinos mais belos, que diz assim: quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Relembrar as bênçãos do Senhor. A pedra, ela tinha essa função, de olhar para o passado.
refletir no presente, para que aquelas dificuldades que viriam a acontecer ainda pudessem ser amenizadas pela confiança de que o mesmo Deus que agiu no passado, age no presente agora também. E para que eles olhassem para o futuro, para os desafios que ainda viriam, com esperança. Irmãos, nós não temos uma pedra que marca a ajuda do Senhor para nós. Apesar de que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo se denominou a pedra de esquina, o grande símbolo para nós, que relembra a ajuda do Senhor no passado, que nos dá força para termos ajuda no presente, que nos dá esperança para a ajuda do futuro, é a cruz. Ela é o símbolo fundamental, ela é a nossa pedra de ajuda, que nós olhamos para ela e dizemos o seguinte, lembrando que o apóstolo Paulo diz, se Deus não poupou o seu próprio Filho, dando Ele para morrer por nós, não dará, então, todas as outras coisas? Nós vamos nos lembrar do que Jesus diz em Mateus 6, quando Ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olhar para a cruz é olhar para um monumento de esperança, não um monumento de tristeza, porque Jesus Cristo ressuscitou. E nós somos lembrados constantemente quando nós lemos a palavra, quando nós viemos ao culto e participamos disso que nós estamos participando agora, de ouvir a pregação, quando nós nos assentamos também à mesa do Senhor, que nós entendemos que não é meramente um memorial, que é Jesus Cristo presente espiritualmente nos elementos, mas que nós fazemos aquilo que Ele mandou nós fazermos, que é fazermos isso em memória dEle, até que Ele venha. Nós nos lembramos e somos lembrados constantemente, por meio dos meios de graça de Deus, do que Jesus fez por nós, e isso nos ajuda, irmãos, a continuarmos a nossa caminhada. Mas hoje, nós temos um ajudador pessoal, que é o Espírito Santo. Jesus Cristo ascendeu aos céus, e enviou aquele que a Bíblia chama de Parácletos, que é o advogado, mas que também é o ajudador, o conselheiro, aquele que nos acompanha e nos ajuda em nossas dificuldades todos os dias. Deus nos ajuda de uma maneira fantástica por meio do Espírito Santo, porque Ele nos lembra o que Jesus fez e nos ensina como nós devemos viver. Deus é o mesmo Deus, irmãos, dos dias de Samuel. O autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 13 da sua carta, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e as suas promessas são as mesmas para sempre. A mesma promessa que Ele fez aos discípulos em Mateus 28, dizendo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, é a mesma promessa que Ele faz para nós hoje. Ele continua nos ajudando. Então, irmãos, mesmo que os dias pareçam difíceis, complicados, obscuros, tenebrosos, como eram os dias do povo de Israel nesses dias, nós podemos olhar com esperança, porque Deus é sempre o ajudador do seu povo. A maior de todas as reviravoltas, a maior de todas as eucatástrofes, foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que quando parecia que havia acabado as esperanças, que quando parecia que havia acabado a chance de haver salvação, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e nos ensinou que um dia Ele vai voltar e nós estaremos para sempre com Ele em gozo e alegria eterna. Até lá, eu e você temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos confortar, para nos consolar, porque Deus é sempre o ajudador do seu povo. Quero te convidar a orar nesse momento. Orar, colocando diante do Senhor aquilo que você precisa que Ele te ajude e suplicar a Ele, então, que você tenha a sua esperança renovada e receba do Espírito Santo de Deus a orientação, o livramento e a lembrança de que Deus é sempre o nosso ajudador. Deus amado, Deus santo, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que é sempre Deus atual, que é sempre Deus impactante nas nossas vidas,
por causa do poder do Espírito Santo do Senhor. Louvamos o Teu nome, Deus, por saber que o Senhor continua sendo o nosso ajudador, que nós podemos contar com o Senhor para todos os momentos da nossa vida, que mesmo que nós andemos no vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco, porque a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque nós podemos caminhar em meio a lutas, em meio a dificuldades, sabendo, Deus, que nós seremos sustentados pelo Senhor. E mesmo que a situação pareça irreversível, nós temos um Deus que para Ele não há impossíveis. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e se tornou o nosso Deus por meio do Teu Filho Jesus Cristo, que é o nosso profeta, sacerdote e rei. Nos ajude, Senhor, nessa semana a andarmos confiados de que nós temos o Espírito Santo a nosso favor para nos ajudar em todos os momentos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e recebermos a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o perfeito profeta, o perfeito sacerdote, o perfeito rei, que o amor de Deus demonstrado na cruz, na morte de Jesus Cristo por nós, e as consolações do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, estejam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, até que nós estejamos junto com o Senhor eternamente, em alegria e gozo eterno.